Como a gente prometeu na última semana, a gente vai começar a falar sobre livros aqui no canal 5 Tons, e a gente gostaria de apresentar para você nessa primeira crítica que a gente faz a respeito de livros e outras coisas que não sejam relacionadas ao universo dos filmes ou das séries. A gente queria apresentar para vocês então o livro As Fronteiras do Sonho, do Gonzalo Dávila, que a gente recebeu aqui, que é este livro que você está vendo aqui agora, e a gente quer falar com você a respeito desta leitura, que é uma leitura extremamente interessante, com um tema que eu particularmente gosto desde criança, que é a questão da viagem astral. Se você quiser saber então mais sobre o livro, e também quiser saber mais sobre o enredo dele, caso você não o conheça, e também quiser saber a nossa crítica a respeito dessa obra, por favor, fique com a gente. Antes de começar, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, também queria pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também, se você puder, a gente está na rede social agora só, né? Só no Instagram a gente tá. Tem perfil no Facebook, tem perfil no Twitter, mas a gente não tem usado tanto, a gente tem usado mais o Instagram. Então a gente vai focar lá no Instagram, que é o @canal 5 Tons. Só você entrar lá e seguir a gente. Então, esse livro aqui, ele conta a história de um estudante que viaja do Brasil até o Peru de ônibus, o que é uma coisa que eu também gostaria muito de fazer e até o momento não tive a oportunidade. O Lucas, pelo que eu saiba, jamais faria essa travessia de ônibus, porque o Lucas odeia andar de ônibus, né? Nossa, pra mim ficar mais de 6 horas dentro do ônibus de viagem é uma tortura. Só com aquele remédio que eu não vou falar o nome. Aquele lá, aquele que faz dormir, sabe? Mas serve pra vômito, mas... serve pra dormir também. Enfim, né? A gente não. Eu queria muito fazer uma viagem como essa até o Peru de ônibus, que nem o protagonista desse livro, mas infelizmente até o momento não consegui. Então, neste momento, né, do livro, ele tá fazendo essa viagem de ônibus porque ele tá fazendo um intercâmbio, ele vai fazer um intercâmbio lá no Peru. Nessa viagem ele conhece um cara chamado Luiz, né? Coincidência. Eu sou o Luiz, mas não sou eu. Ele conhece esse Luiz, que é um cara que tem uma conversa que pra ele parece um pouco estranha logo de começo, eles se aproximam durante essa viagem, mas essa conversa que o Luiz tem, né, que vai mostrando algumas coisas relacionadas a uma espécie de misticismo pra ele, acaba deixando esse rapaz um pouco cético a respeito. Ele já é cético, né, no que diz respeito a questões relacionadas à viagem astral, a questões relacionadas a misticismo, então ele leva essa conversa de uma forma mais de educação do que realmente interessado nela. Boa parte da conversa que este rapaz, esse estudante e o Luiz têm enquanto eles estão viajando é sobre viagem astral, como a gente falou, sobre pesadelos, enfim, sobre várias questões relacionadas a esse misticismo que o rapaz, né, que é esse cara que está fazendo essa viagem, esse estudante, ele recebe com muita ressalva. Só que quando ele chega no Peru, ele fica um pouco obcecado, né? Essa história vai entrando na cabeça dele e ele vai se lembrando de um amor dele, uma pessoa de quem ele gostou, uma mulher de quem ele gostou e que ficou para trás na sua história, né? Então ele resolve, digamos assim, experimentar essa questão da viagem astral. Então é a partir daí que o livro começa a dar uma guinada, porque a partir do momento que ele começa a levar essa história das viagens astrais com mais atenção, né, com realmente um empenho, a loucura, vamos dizer assim, dessa história toda e a realidade acabam se confundindo e ele acaba ficando na fronteira, como diz o livro, né? Tipo, ele fica realmente sem saber o que é a realidade e o que não é. Então, como eu falei no começo deste vídeo, este livro ele tem uma pegada, né? Que é mais voltada para o misticismo, daquela coisa de você interpretar sonho, de você prestar mais atenção nessas coisas, nesses chamados, nessas vozes que acabam vindo dos sonhos. Isso tudo tem uma interpretação. Eu também tenho uma ligação desde criança com a questão da viagem astral, porque é uma conversa que se tinha muito lá em casa, né? Minha mãe falava muito sobre isso, mesmo sem saber o nome exato. Era uma coisa que ela falava que tinha saído do corpo, e aí via outras coisas, passeava, depois voltava. Ela não sabia, não tinha o conhecimento para falar sobre esse assunto de uma forma mais contundente, mas era isso. Depois de muito tempo, quando eu fui pesquisar a respeito, eu fui saber que se tratava de viagem astral. Que ela nunca vai passar da minha mente, que minha mãe tem uma história que ela falava, né? Que ela saiu do corpo, vamos dizer assim, e viu Nossa Senhora Aparecida. Pra mim isso foi viagem astral. Então eu acho que tá mais ou menos nesse nível aí.
E acontece que a escrita do Gonzalo Dávila, como você pode ver, não é um livro longo, é um livro que você consegue ler rapidinho, e é uma escrita muito concisa, é uma escrita que consegue fazer com que você fique interessado na história, mesmo deixando migalhas do que realmente ele quer dizer nas páginas, né? Tipo, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, ele não entrega a história de uma vez só, ele vai entregando a história aos poucos, e enquanto isso você vai se enredando na história, que é essa história geral, né, do rapaz que está no Peru e ele quer realmente ter alguns contatos do seu passado e ele resolve experimentar essas questões mais quânticas, vamos dizer assim. Então a escrita do Gonzalo é que faz com que a gente vá chegando até o fim dessa história com interesse. E é uma escrita também que é inteligente, uma escrita que é interessante, é muito perspicaz a forma com que ele vai desenvolvendo essa narrativa, porque vai deixando a gente, que é o leitor, numa espécie de suspense, porque a gente não sabe realmente o que está acontecendo de verdade, o que é uma projeção ou o que é uma coisa da cabeça dele. Tudo isso se confunde, só que nós, enquanto leitores, a gente não fica confuso ao ler este livro. A gente consegue entender as fases da história de uma forma muito coerente, só que o personagem, né, principal desse livro é que realmente está confuso em relação àquilo que é a realidade ou não. Então a gente deixa esta recomendação para você, a gente vai deixar aqui na caixa de mensagens, como é o nome dessa caixa? Eu nunca lembro. Caixa de informações, né? Aqui na caixa de informações a gente vai deixar mais informações, lógico, a respeito deste livro do Gonzalo Dávila, caso você queira adquirir, caso você queira conhecer mais sobre este livro. Aqui na caixa de informações você vai encontrar algumas dessas respostas e é realmente um livro que vale a pena ler, porque é uma leitura rápida, mas não é simples, o que é bem diferente. É uma leitura que exige atenção, mas é uma leitura que consegue fazer com que você fique dentro dessa história e você fique imerso, vamos dizer assim, dentro desta narrativa que é tão interessante e com temas tão variados. E é isso, muito obrigado a você, e a gente se vê aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes, séries, Netflix, Amazon e agora também falar de livro, falar de vários outros aspectos da nossa cultura. Um abraço e até logo.